Há um tempo atrás eu estive fazendo um vídeo aqui sobre o que é a felicidade dentro dos padrões bíblicos. O que a Bíblia ensina pra gente sobre o que é ser feliz de verdade. Porque a gente vive num mundo que ensina pra gente, né, que doutrina em nós a ideia, desde quando nós somos muito novos, através de desenhos, de histórias, né, através da literatura, aquele conto de fadas, aquela história do Era Uma Vez, em que tudo tem que ser dentro do nosso padrão perfeito para que você viva feliz para sempre. E isso, né, seria o caminho certo para você ser feliz. No entanto, quando você olha para a Bíblia, numa simples visualização, né, uma simples leitura, um conhecimento, quando você olha para os nossos personagens bíblicos, você olha que não é bem assim. A gente vai ver que, na verdade, quando você olha para Abraão, quando você olha para Jacó, José, o povo de Israel, por muitas vezes, o próprio Jesus, quando esteve aqui, né, o nosso Salvador, quando você olha para os seus discípulos, a forma, né, que eles... qual foi o fim deles aqui nessa terra, como foi. Quando a gente percebe tudo isso, a gente vê que, na verdade, a vida aqui ela é uma passagem, é um momento que nós temos, e o céu, o galardão, o descansar que a nossa alma tanto deseja, não é meramente aqui nessa terra. Nessa terra a gente está passivo, passa por várias coisas. Só que tem uma coisa interessante, né? Muita gente depois perguntou para mim assim, tá, eu entendo isso que você está falando, Leonardo, mas eu não consigo experienciar, viver isso. Porque, querendo ou não, o nosso corpo, a nossa mente, a gente quer coisas boas. E no momento que a gente passa por situações desagradáveis, a gente fica chateado, a gente fica triste, a gente não aceita isso. Pode ser por sermos mimados, doutrinados por essa literatura, conto de fadas, enfim, né, do viver feliz para sempre. Mas mesmo eu entendendo, eu não consigo realmente me alegrar, ser feliz de fato com aquilo que eu tenho, como a Bíblia nos ensina. Existe alguma técnica, algum mecanismo, alguma maneira de conseguir trazer, né, para nossa memória, né, para nossa mente, como realmente viver isso? Bem, existe algo que eu acho que vai te ajudar muito, que digamos assim, não é o que vai te deixar feliz, mas eu acho que é um start, é uma forma de você viver que vai te ajudar a encontrar essa felicidade, pelo menos é o que eu penso, pelo menos para mim funciona muito, que é procurar o equilíbrio nas coisas. Como assim, Leonardo? Procurar o equilíbrio nas coisas. Vamos lá. Existe um provérbio, agora eu não vou saber, mas eu vou colocar aqui no vídeo, um provérbio que diz que nós não devemos ter, né? Isso é um desejo, né, de quem está escrevendo o provérbio, que eu não venha ter pouco para roubar, e com isso desonrar o nome do Senhor, e que eu não venha também ter muito. E aí agora me foge a memória qual era o motivo, mas era como que fosse assim, tendo muito, não não deixar a soberba crescer no meu coração e achar que eu não dependo de Deus. É basicamente isso. Então, ali, o escritor desse provérbio, eu não tenho certeza se é Salomão, mas ele diz, que eu não venha ter pouco, para que eu não venha roubar e assim desonrar o nome do Senhor, e que eu não venha também ter muito, para que eu não venha, com isso, achar que eu sou autossuficiente e que eu não dependa de Deus. Então, a oração, o desejo desse escritor, né, desse provérbio, é que ele venha ter o quê? Uma vida equilibrada. E por que eu estou dizendo isso? Por que isso seria um start ou uma forma de pensar que nos ajuda a encontrar essa felicidade? Porque se você reparar, todas as nossas aflições, ou boa parte delas, vem dos nossos desejos. Boa parte das nossas aflições, elas vêm por conta das nossas vontades, daquilo que nós não temos e nós gostaríamos de ter. Então, quando você começa a fazer esse exercício de entender
que, tudo bem, você não tem uma casa na praia, mas você tem aonde morar. Você pode não ter um carro, mas hoje existe, pelo menos aqui no Brasil, uma série de ferramentas, além do ônibus, né, que pode te ajudar a levar você aonde você quer. Pode ser um amigo com uma carona, pode ser um Uber, né, um aplicativo, pode ser o próprio ônibus. Enfim, se você precisar ir para algum lugar, você vai conseguir. O carro é, claro, aquele desejo da liberdade, de você conseguir não depender de nenhum desses meios. Mas se for para suprir uma necessidade que é de ir a um lugar ao outro, você consegue mesmo não tendo carro. Você pode não comer um filé mignon todo dia, mas pelo menos ali você vai ter a sua refeição diária, que não vai permitir que você venha passar fome e que, consequentemente, venha morrer. Você pode não ter aquela coca gelada, mas você tem uma água super preciosa que hidrata você e é até melhor do que a própria coca. Então, assim, quando você começa a fazer um exercício de uma vida equilibrada, você valorizar aquilo que você tem, deixando de lado esses desejos, né, que são, claro, são lícitos muitas vezes, é importante, é legal você ter outras coisas, é importante você desejar, mas quando você começa a viver em prol desses desejos, isso traz o quê? Sofrimento. Principalmente quando você não consegue aquilo que você gostaria. Ou porque você ainda não conquistou aquilo que você gostaria de conquistar. Percebe a questão? Então, por isso que eu acho que é interessante você exercitar o equilíbrio. Sabe? E esse equilíbrio também, você pode utilizar para todas as outras coisas. Não só por conta dos desejos. Porque aqui eu estou falando de contentação com o que você tem, né? Mas, por exemplo, muita gente acha que a felicidade vai ser com muito dinheiro. Está provado por A mais B que não é muito dinheiro que vai fazer você ser feliz. O que você tem já é o suficiente para te dar condições de você sobreviver, de você conseguir estar bem, de você suprir a tua família. Então, o desequilíbrio, até quando você, por exemplo, você gosta muito de comer uma coisa, mas experimenta comer muito aquilo que você quer. Sabe quando vai te enjoando? Quando vai te dando aquele sentimento de repulsa? Às vezes é um doce, uma delícia. Você está com vontade de comer um pudim. Mas se você comer muito além do que o seu organismo quer, o seu próprio organismo vai ficar apontando para você, vai dar dor de cabeça, você vai começar a sentir uma ânsia de vômito grande, você não vai querer comer aquilo ali. Então, o que eu quero dizer com isso é, às vezes você acha que a felicidade você vai encontrar quando você consegue demasia em alguma coisa. Quando você consegue além daquilo que você, né, que você tem em mente que isso vai me ajudar, isso realmente vai ser, isso é o que eu realmente preciso. Às vezes não é. Procure uma vida de equilíbrio. Em tudo. Procure uma vida de equilíbrio. Que você vai ver que, na verdade, às vezes você, como eu falei no outro vídeo, às vezes você já tem o suficiente para experienciar, de viver aquilo que você gostaria. Só que a sua mente está tão descompensada, ela está tão fora do padrão que deveria estar, que você não consegue nem ter essa forma de pensar. Sabe quando a pessoa ela está fitada, ela está com a mente obstinada numa coisa que ela não consegue enxergar as coisas que estão à volta dela? Às vezes é isso que acontece. Por isso, no dia de hoje, a minha palavra para você é: viva uma vida equilibrada. Todos os seus desejos, todas as suas ações, que elas venham ser o quê? Equilibradas. Busque viver uma vida de equilíbrio. Que você, assim como está escrito em Provérbios, não venha, claro, viver na escassez, no pouco, mas também não pense que viver no muito, que é a solução para todos os seus problemas de frustração, de tristeza e tantas outras coisas. Procure o equilíbrio. Viva de maneira medida, que você vai ver que às vezes o que você, na verdade, acha que você, eu precisava disso, daquilo, às vezes não. Às vezes com o que você tem hoje você pode viver muito bem e ser muito feliz. Bem, apenas uma mensagem, né, uma reflexão para você.
nesse mundo que a gente vive, nessa corrida dos ratos, né, que o tempo todo fica trazendo pra gente, tenta trazer pra gente um monte de coisa, a ganância, o desejo de ter coisas. Não viva assim, não. Viva de acordo com a palavra de Deus. Que aí todas as tristezas, ansiedades, sentimentos de frustração, elas vão saindo de você. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra. Fique na paz. Se você ouviu essa mensagem e gostou, curta, compartilhe e, claro, se inscreva nesse canal. Fique na paz.